vocês, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 11, a Bíblia e as profecias. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostou, clica no sininho para receber novas notificações. E vamos ver se está achando, tá bom? E Deus tenha louvado. Vou chamar os irmãos aqui que vai participar hoje conosco. Irmão Marcos, Minas Gerais, irmão Potágoras. Olá. Prazer mais uma vez estar com todos os irmãos da TV Verdade presente. Amém, Deus seja louvado. E o texto aqui para nós é o início, irmãos. Antes da gente fazer a oração, vou ler o texto aqui. Que diz assim, ó. E ele me disse, um texto bem conhecido entre nós adventistas, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado. Daniel 8:14. Então, com esse texto em mente, pedi para o irmão Potágoras para fazer a oração. Vamos lá. Pai querido que habita nos céus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá novamente. Tenha misericórdia dos nossos pecados. Nos ajude, meu Deus, a se arrepender de verdade. Nos ajude a entender a mensagem que o Senhor tem para nos dar. Abra nossas mentes. Faça-nos interpretar corretamente, Senhor, a lição dessa semana. Amém. E recapitular. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. 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 Então vamos lá, irmãos, comentar esse maravilhoso Daniel 8:14. Alguém quer? Irmão Marcos, gostaria de começar aí? Aqui nós temos uma profecia, né? Aliás, a última profecia de tempo que nós temos, e ela vem trazendo a mensagem de que o santuário seria purificado. Essa profecia foi entendida lá pelos nossos pais, interpretada de uma forma errada, né? Eles entenderam ali as datas, mas erraram o evento. Mas, em contrapartida, isso foi uma bênção, né? Porque ficaram firmes e perseverantes, o movimento ali, as pessoas que estavam no movimento que eram realmente fiéis, e daqui também surgiu o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim. Então, essa profecia é uma grande bênção para todo adventista. Todo adventista tem que saber explicar o que aconteceu nessa época, a interpretação dessa profecia, né? Amém. Louvado seja o nome de Deus. O tema da lição desse trimestre é como interpretar as Escrituras, não é? Como interpretar as Escrituras. Então, nós vamos tentar entender a lição dessa semana no contexto exatamente desse tema amplo, que é o tema como interpretar as Escrituras. E é exatamente o tema dessa semana, irmão Alexandre, que já é colocado na lição de sábado, a Bíblia e as profecias. Então, poderíamos ter outro título para a lição dessa semana, que era exatamente como interpretar as profecias, porque o tema amplo é como interpretar a Bíblia. Então, o tema foco da semana é como interpretar as profecias. E esse é um tema muito sério, como o irmão Marcos falou aí. Aqui está a certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Daniel 8:14. Nós vamos ver quais são as bases, não é, da nossa doutrina. Agora, é muito importante ressaltar, desde já, que no livro Eventos Finais, a profeta do Senhor diz que muitas pessoas, nos últimos dias, elas não saberiam dar explicação de sua própria fé. Então, que nós não passamos essa vergonha, não é? De não saber explicar a própria fé. Esse é o apelo que eu coloco aos irmãos. Então, o tema aqui será que o nosso método de interpretação, isso já vai ser na lição de domingo, o irmão Alexandre vai dar a introdução daqui a pouco, qual é o nosso método de interpretação, por que ele é assim, quais são os outros métodos que existem em alternativa ao nosso método de interpretação, quais são as falhas, por que o nosso é o melhor, não é? Então, isso tudo devemos pensar, devemos entender, não é? Então, aqui, o autor da lição coloca até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado, como verso, exatamente porque aqui é o verso profético mais conhecido na Igreja Adventista do Dia. E nós vamos entender, na verdade, na lição do sábado, ele já dá a introdução do método historicista, né? Que vai ser falado aí na lição de domingo. Mas já na lição, e coloca até uma citação da irmã White, que está em Testemunho para a Igreja, volume 8, que Ellen White fala isso na lição de sábado, vocês podem ver aí na lição de sábado, que na história da interpretação está o cumprimento das profecias. Então,
estudar a operação das providências nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Então, aqui o texto que está em Testemunho para a Igreja, volume 8, que está na lição de sábado, é a base, né, para o historicismo. E, na verdade, nós vamos ver que o historicismo já existia muito antes mesmo. Na verdade, de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem inventou o historicismo foi o próprio Daniel, profeta Daniel. Profeta Daniel, que ele mesmo tinha as visões, e ele mesmo, em algumas delas, o Senhor Deus deu a interpretação, mostrando os grandes acontecimentos da história. Então, podemos dizer que não foi nem os cristãos que inventaram o método historicista, e sim o profeta Daniel. Então, é um método multimilenar. Não é que Deus nos ajude a interpretar bem a lição dessa semana, é que nós possamos estar afiados nesses últimos dias para combater os enganos de Satanás que tem tentado entrar ao nosso arraial. Sim, em cima do que você leu, o autor, no segundo parágrafo, é bem interessante. Durante a reforma, os reformadores adotaram o método historicista. E esse método é o mesmo que Daniel e João usaram como chave para a sua própria interpretação. O método historicista considera as profecias um cumprimento progressivo e contínuo da história, começando no passado e terminando por meio eterno de Deus. Maravilha. Eu estou dando essa introdução para a gente entrar no domingo, que a gente vai comentar esse que eu li, baseado em Daniel, capítulo 2. Não vamos ler, irmão? 2. Nós sabemos que é a estátua de Nabucodonosor. E também um texto que eu vou ler, João 14, 29. E agora eu digo, antes que aconteça, quando acontecer, vós possais crer. Então vamos comentar, irmão, o historicismo e as profecias no domingo. Eu acho interessante esse verso de João 14, 29. Se o irmão me permitir, gostaria até de ler já esse verso. Sim. João 14, 29. E diz assim: eu vô-lo disse agora, antes que aconteça, para que quanto acontecer, vós acrediteis. E nós estamos passando num período agora, embora nós estamos gravando, essa lição será postada mais à frente, e eu espero, pela graça de Deus, que esse tempo difícil que nós estamos passando, né, a nível mundial, essa grande pandemia, já tenha passado. Mas, se nós lermos lá em Mateus 24, 7 e 8, também eu gostaria de ler rapidamente aqui, Mateus 24, 7 e 8, diz assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então nós vemos que Jesus, ele já nos dá toda a orientação do que vai acontecer. Muita gente sofre por não entender as profecias. Eles não estudam as profecias e não entendem. E aquela paz que Jesus promete dar, que é a paz que excede todo o entendimento, só é possível ter quando a gente tem essa segurança das profecias, né? E aqui, como o próprio irmão Potágora já mencionou antes, esse historicismo na profecia, o próprio profeta Daniel, já dando ali a interpretação, ele interpretou a visão e já falou o que cada símbolo significava, né? Nós vemos isso no livro do profeta Daniel. Nós estudamos a história dos reinos, né? Exatamente. Nós estudamos no trimestre passado o livro do profeta Daniel, um livro muito bom, né? E a gente via ele mesmo criando esse método de interpretação, a Bíblia mesmo se interpretando, né? E isso é muito interessante, porque com tantos métodos que as pessoas criam de interpretação da Bíblia, o próprio Jesus também advertiu lá, né, que haveriam falsos profetas, em 2 Pedro lá, Pedro falando com respeito às cartas de Paulo, que são difíceis de entender, alguns deturpam elas, né? Então nós temos um guia de como seguir, nós não precisamos ficar querendo inventar um jeito de interpretar a Bíblia, porque ela mesmo já dá todo o caminho para nós, né? Olha, irmão Alexandre, é bem interessante, né, que a gente está falando aqui sobre historicismo. Isso é algo que nós, adventistas do sétimo dia, tem que estar na ponta da língua, esse método de interpretação. E é interessante
analisar também como começou esses métodos e quais são os métodos alternativos, ou seja, quais são os métodos que existem nas outras denominações. Na verdade, o mais conhecido, além do historicismo, que a Igreja Adventista advoga, você tem um método futurista, né, que se divide, que a maior parte das igrejas evangélicas adotam, futurista, a visão futurista, e ela se divide, na verdade, em dois ramos. Uma é pré-tribulacionista e outra é pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista acredita que Cristo vai vir antes de um grande período de tribulação. Na verdade, eles interpretam o período da grande tribulação no final dos tempos, não é? E os pré-tribulacionistas acreditam igual no filme Deixado para Trás, não é? Que é um filme da Igreja Batista. E eles acreditam que Cristo vai tirar as pessoas salvas e vai dar uma chance mais para os que ficarem, um período aí de 7 anos, aqueles 3 anos e meio, enfim, vai dar uma confusão ali com a profecia de Daniel. E existem os pós-tribulacionistas também, são futuristas, mas acreditam que Cristo viria após o período de grande tribulação. Isso é a maior parte dos evangélicos crê assim. Existe também a escola preterista, que, como o nome já diz, é a interpretação do passado. Eu nunca aprofundei basicamente sobre esse método, mas eu creio que os que advogam mais esse tipo de interpretação são mais os judeus ou outros grupos cristãos minoritários, porque os judeus eles até interpretam muito semelhante a nós a boa parte das interpretações de Daniel, mas eles acreditam que é tudo isso no passado. O preterismo está tudo no passado, não é? Muitos até cristãos, quando interpretam o livro de Apocalipse, acredita que João estava falando para aquela geração de coisas que estavam acontecendo ali, não é? E estava querendo dizer do triunfo do cristianismo sobre o paganismo, que seria, então, a conversão de Constantino no século IV. Agora, é interessante notar, e isso eu quero indicar, se você quiser uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, o Comentário Bíblico Adventista, volume 4, exatamente, está aqui, ó, o Comentário Bíblico Adventista. Esse livro ele comenta de Isaías a Malaquias, então, portanto, ele pega a parte de Daniel. E eu já indiquei isso aqui algumas vezes, eu volto a indicar. Tem um artigo aqui na introdução do livro, chamado A História da Interpretação de Daniel. Então, é um artigo que não fala da interpretação de Daniel, entenda, mas é um artigo que fala da história da interpretação, dos principais temas, dos principais capítulos. Então, como se interpretou ao longo da história, não é? A começar pelos primeiros cristãos, e indo desenvolvendo pela Idade Média, chegando no período da Reforma, não é? Um grande reavivamento que houve no período da Reforma, até chegar no movimento milerita. Então, esses textos que estão aqui lança a luz com bastante referência sobre todos esses modelos. E, como eu disse para você, o modelo historicista ele já vem desde Daniel. Então, podemos dizer que quem fundou o modelo historicista foi o próprio Daniel. E, ao longo dos primeiros cristãos, Idade Média, sempre houve pessoas fiéis que contribuíram com seu tijolinho na interpretação historicista. Agora, as visões preteristas e futuristas, quem inventou, segundo o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, e ele ele cita isso com referência, não é? Quem inventou foram os jesuítas, que inventaram esse método de interpretação. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui não é nada escondido. Não é esse aqui o Comentário Bíblico Adventista, que é um comentário bíblico sério, né? Coloca as coisas às claras. Foi os jesuítas que inventou. E é interessante que eles não inventaram do nada. Não foi uma coisa assim que eles acordaram de manhã e vamos inventar uma teoria assim. Não. Nós temos que entender a conexão. Tudo está conectado. Primeiro temos que entender por que os jesuítas passaram a existir. Por que eles foram inventados? Eles foram inventados no período da Reforma, não é? Para combater a Reforma. Inácio de Loyola tem toda a história por trás, não é? Que era um espanhol que fez esse voto, esse juramento ao Papa. Então, quando você vê todo aquele juramento, tudo era para fazer com que os protestantes voltassem a Roma, não é? E algo bem claro que está aqui no livro, que tanto Lutero quanto outros sempre interpretou o papado, o sistema do papado, como anticristo. Então, como ele sempre interpretou ali o chifre de Daniel, as profecias do Apocalipse, como sendo, falando das bestas, sempre encaixando ou em uma ou em outra, não é sempre ou no Daniel, ou no chifre, ou nos animais, colocando o papado ali. Então, os jesuítas, para que houvesse uma maneira de combater, eles tiveram que inventar um método de interpretação
que colocava o Papa como não sendo a besta, como não sendo o chifre, como não sendo outros pontos, o anticristo, né, por exemplo. Então eles tiveram que inventar para explicar para o povo, não é o Papa que é o anticristo. Então eles tiveram que inventar, e nós vamos ver as duas visões que eles inventaram. O segundo comentário bíblico está na página 38, que diz assim, ó, o movimento dos jesuítas era chamado de Contra-Reforma, né, ali, o movimento da Contra-Reforma, que era um movimento para tentar sufocar a reforma protestante. Diz assim: diante dessa restauração protestante da interpretação profética, ou seja, houve um revivamento, né, do historicismo, a Contra-Reforma levantou contra-interpretações concebida pelos jesuítas Francisco Ribeira, falecido em 1591, e Luiz de Alcazar, falecido em 1613. Eles tentaram reduzir o anticristo a apenas um indivíduo, em vez de um sistema, o qual dominaria durante 1.260 dias literais, em vez de 1.260 anos. Ribeira propôs que o anticristo seria um futuro judeu infiel, não um cristão, que reinaria em Jerusalém, em vez de Roma. Esse foi o principal contra-ataque da Igreja Católica Romana e se tornou posição católica oficial. Porém, enquanto Ribeira empurrava o anticristo para o futuro, Alcazar puxava para o passado, fazendo dele um antigo imperador romano pagão. Em sua aplicação, Ribeira foi apoiado pelo cardeal Roberto Bellarmino, o qual atacou o princípio de Ano e restringiu o chifre pequeno de Daniel 7, ao único rei Ciro Antíoco Epifânio, a mesma teoria proposta pelo crítico pagão Porfírio mais de 1000 anos antes. Então, veja, irmãos, que está bem detalhado aqui. Quem inventa o preterismo, quem inventa o futurismo, essas ideias de jogar tudo para o futuro ou jogar tudo para o passado, foram os jesuítas. Agora, olha que coisa interessante, que, como eu disse para vocês, já havia um motivo deles fazer isso. Porém, a interpretação futurista, elas são pobres, tanto futurista quanto preterista. Mas eu quero falar especialmente da futurista, que é quem mais tem tentado entrar no arraial do Senhor no tempo que nós estamos vivendo, não é? A interpretação futurista, ela não tem conexão com a história. A interpretação futurista, ela joga as coisas assim totalmente desconectada. Aliás, eu já falei em outro vídeo que eu gravei aqui na TV Verdade Presente, que uma das coisas que eu mais admirei na Igreja Adventista quando eu entrei é que todas as doutrinas estavam conectadas. E eu digo para vocês que o método historicista de interpretação, todas as interpretações dadas estão conectadas uma com a outra, o que difere do futurismo. Eu quero dar um exemplo claro aqui, irmão Alexandre. Por exemplo, na interpretação historicista, que é a nossa interpretação, Daniel 2, que fala lá dos reinos, está conectado com Daniel 7, é a mesma profecia. E está conectado com a profecia de Daniel 8, é a mesma, só que com mais luz, não é? Ali entra a doutrina do santuário, ali entra as 2.300 tardes de manhã. Então, uma profecia está conectada com a outra. E, consequentemente, quando nós entramos lá no livro do Apocalipse, nós interpretamos no Apocalipse 13 as bestas com base no livro de Daniel. Ou seja, a própria Bíblia interpreta a si mesmo. O que eu estou querendo dizer? Que Apocalipse 13 está conectado com Daniel 2 e Daniel 7. Ou seja, lá no Apocalipse capítulo 13, aparece uma besta, né, que sobe do mar. Só que se você for olhar no Daniel capítulo 7, também aparece besta que sobe do mar. São animais, mas são 4 no livro de Daniel capítulo 7. E no Apocalipse 13 é só uma que sobe do mar. E aí você vai lá em Apocalipse 17, você interpreta que o mar significa povos e nações, dizendo que essas bestas surgiriam no Velho Mundo, não é? Que é o lugar onde tinha bastante civilizações, né? O mar é o símbolo, então, das civilizações. Então, você pega, então, a Apocalipse 13, você vê que os animais descritos em Apocalipse 13, ou seja, a besta tinha característica de leão, tinha característica de leopardo, tinha característica de urso e tinha característica de dragão, não é? Não é assim a descrição lá da besta, Apocalipse capítulo 13? Pois esses são os 4 mesmos animais que estão em Daniel capítulo 7. E aí você vai ver que, na verdade, está querendo dizer que esse poder que surgiria ali no Velho Mundo era um poder que tinha característica desses 4 impérios. Tinha característica da Babilônia, tinha característica da Medopérsia, tinha característica da Grécia, não é? E tinha característica de Roma. Aí você vai ver que o Papa, a Igreja Romana, o sistema papal,
se encaixa perfeitamente. Ela bebe filosofias gregas, tinha um corpo da Grécia, ela tem muito de Roma em si, a sua estrutura, porque os pés da Medopécia, a sua estrutura até hoje é chamada de Mitra, que vem do mitraísmo, que vem da Medopécia. Então, e a mensagem final dada ao povo de Deus é caiu Babilônia. Então, tem Babilônia, tem ali o dragão, você entendeu que fala como dragão? Enfim, fala como dragão é a segunda besta, mas tem característica do leão, né? Do leão que é Babilônia. Enfim, então, resumindo, aqui que eu estou querendo dizer é que o método de interpretar dos historicistas está, todas elas está conectado. Então você tem as nações, os 4 impérios, conectado com o santuário no Apocalipse, no Daniel 8, conectado com as 2.300 tardes de manhã, conectado com a purificação final do santuário, que a gente vai chamar de juízo investigativo aqui na lição mais para frente aqui, se eu não me engano, de quarta. Enfim, então, veja, irmãos, como estão conectados. Agora, não é assim na visão futurista. A visão futurista, que é a visão advogada pelas outras denominações que nos acercam, né? É uma visão desconectada. Eles vão interpretar aqui Apocalipse 13, aqui é uma besta, bom, beleza. Só que aí eles pegam Apocalipse 17 e falam que é outra coisa totalmente separada, não tem conexão. Um texto não fala com o outro. Eles não têm conexão com o livro de Daniel. Eu já vi um pentecostal interpretar, fez um culto, interpretando Daniel capítulo 8, como sendo aquele bode que tem um chifre no meio da testa, que não toca o chão, como sendo um avião que atingiu as Torres Gêmeas. Quer dizer, o avião tem um chifre no meio, então, quer dizer, aquele bode tem um chifre no meio, ele toca a Torre Gêmea, as Torres Gêmeas tem 2 chifres, que é símbolo da Medopécia. Se você ler o capítulo 8 inteiro, você vê que o próprio Daniel dá a interpretação, o anjo deu uma interpretação para ele, que o bode que aparece ali em Daniel 8, que tinha um carneiro, tinha um bode, era a Medopécia e a Grécia. É uma briga entre 2 nações. Então veja que a maneira com que eles interpretam no futurismo estão desconectadas. São como coisas jogadas na mesa, assim, não existe conexão entre uma e outra. E eu gostaria eu sei que eu já falei bastante, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais ainda, que nesse artigo, que está aqui no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, está claro que o historicismo veio ao longo desses 2.000 anos de cristianismo, cada um dando sua contribuição, e é algo muito bem construído, com muita oração, com pessoas que eram de muito estudo, não é? Então mostra claramente que é muito mais embasado. Não saiu de mente de jesuíta e não é coisas jogadas na mesa assim, sem conexão nenhuma, como muitos dizem por aí. Então, o método historicista foi o método dado por Deus, não é para nós. E o método preterista olha para trás, o método futurista olha para frente, o método historicista ele olha para a história como um todo, passado, presente e futuro. E o método historicista ele contempla todo o grande conflito entre Cristo e Satanás, desde quando ele começou no céu até a derrocada final. Antes do irmão Alexandre passar para a próxima lição, eu gostaria apenas de fazer uma leitura que está no Testemunhos para a Igreja, volume 2. Os irmãos, né, acompanharem aí, Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 692 e 93. É um pequeno trecho que diz assim, vai de encontro com o que o irmão Protágoras estava dizendo agora, na questão dessa forma de estudo, né, que a igreja foi adquirindo. Então diz assim: ao acompanharmos a cadeia de profecias, a verdade revelada para o nosso tempo tem sido claramente vista e explicada. Somos responsáveis pelos privilégios que desfrutamos e pela luz que incide em nosso caminho. Os que viveram nas gerações passadas foram responsáveis pela luz que lhes foi concedida. Sua mente foi despertada acerca de vários pontos da Escritura que lhes serviram de prova. Não compreenderam, porém, as verdades que hoje entendemos. Não foram responsáveis pela luz que não tiveram. Tinham a Bíblia como nós, mas o tempo para ser esclarecida a verdade especial quanto às cenas finais da história terrestre é o das últimas gerações que vivem na Terra. O que isso quer dizer? Que, com o passar do tempo, nossos pais lá atrás nem sempre tiveram a luz que nós temos hoje. Nós somos uma geração privilegiada. Nós temos toda a luz, nós temos 100% da luz, né? E esse grande privilégio traz também uma grande responsabilidade.
Então, nossos pais atrás foram tendo luz, foram vivendo de acordo com a luz que tinham, e isso foi se acumulando, até que chegasse a nós hoje. E nós temos toda essa luz também. E há necessidade do quê? Nós devemos chamar o povo ao arrependimento, né? A viver essa luz, porque não adianta a gente ter tanto material, tantas páginas escritas, somadas à Bíblia, né? O Espírito de Profecia, se nós não vivermos essa luz. E se falando de cumprimento de profecia, nós sabemos que tem profecias que são incondicionais e profecias que são condicionais. Sim. E nós estamos diante de uma profecia condicional. Muitos acham que é incondicional, que é a volta de Jesus. Ela é incondicional no sentido de que vai acontecer. De fato, vai acontecer. Mas ela é uma profecia condicional. Por quê? Porque depende de alguma coisa. E o que está faltando? É o que está lá em Parábolas de Jesus 69, né? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Então, nós precisamos entender a profecia. Jesus, ele estudava, ele era ensinado, ele entendia a profecia e ele cumpria a profecia. Ele não ia a ermo para qualquer lugar. Ele ia segundo a profecia dizia que ele estaria. E nós também, como cristãos, devemos fazer o nosso papel de cumprir a profecia, né? Fazer com que ela se cumpra na nossa vida. Sim. Então vamos lá na segunda, princípio de ano. Eu vou ler aqui, ó, Ezequiel 4, 6 a 7, diz assim, ó. E quando tiveres cumprido, deita novamente sobre o teu lado direito, e suportarás a iniquidade da casa de Judá por 40 dias. Tenho designado para ti um dia por cada ano. Portanto, tua face em direção ao centro de Jerusalém, e o teu braço estará descoberto, e tu profetizar contra ela. E o verso, agora, Números 14, 34, diz assim, ó, 14, 34. Segundo o número de dias que examinares esta terra, 40 dias, cada dia é correspondente a um ano. E fareis a vossa iniquidade durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Então vamos comentar, irmãos, assim, resumidamente, princípio do dia e ano. Sim. A gente já viu aqui cada dia que cada um ano, né? Mas vamos comentar aí, dar uma explanada melhor. Aqui a lição mesmo veio trazendo 3 elementos, né, que apoiam esse princípio. E esses 3 elementos são o quê? É o uso de símbolos, né, longos períodos de tempo e expressões peculiares, né. Então, quando se fala lá, por exemplo, de chifres, de animais, né, alados, que a gente sabe que não são animais que nós temos hoje, por exemplo. Então, quando se trata desses símbolos, é um indício de que a profecia ela tem que ter esse tipo de interpretação, né? Não é algo literal. Porque se os símbolos não são literais, os tempos proféticos, né? As 2.300 tardes e manhãs, por exemplo, que foi o texto que nós lemos aí, o verso para memorizar. Nós sabemos que não são 2.300 dias literais, né? Nós temos as profecias das 70 semanas. E se tudo isso nós formos levar para o lado histórico, como nós entendemos as profecias, nós vamos ver que precisa ser feito dessa forma para que tenha um sentido o que está escrito. Por exemplo, a profecia lá contando a profecia maior dos 2.300 dias. Nós sabemos que dentro desse período, lá dos 490 anos, estava o quê? Até o Messias, né? O ungido. Se nós pegarmos os 490 anos como 490 dias, né? 70 semanas, literais, nós não vamos chegar no Messias. Então, dificilmente alguém que não tem essa forma de interpretação vai conseguir fazer com que a profecia tenha sentido. Por isso a importância do método historicista, né? Para que nós possamos entender as profecias. Vamos botarmos? É interessante, né? Completando o que o irmão Marcos falou, e para interpretar bem as profecias, eu já falei, acabei de falar aqui para vocês, fica sem conexão. Você começa a colocar ali as coisas, tirar as coisas, né? É o método do dia-ano, é um método que a partir do momento que você assume ele, as profecias começam a se encaixar perfeitamente, não é?
e comparando qual a diferença entre as profecias e o livro de Gênesis, porque a gente discutiu aqui algumas aulas atrás sobre a questão dos dias serem literais ali no Gênesis capítulo 1. Aí eu falei para vocês, né, foi dito aqui, a gente aprendeu junto que a Bíblia tem que ser interpretada sempre como literal, a menos que exista uma indicação clara que aquele texto não deve ser entendido como literal. Então, as profecias, a gente já tem indicação clara que ela não deve ser entendida como literal, com base na própria interpretação que a Bíblia traz. Quando você pega, por exemplo, ali os sonhos que Daniel teve, o sonho que os outros profetas teve, Jeremias, quando Jeremias viu uma panela que virava da direção norte, e aí Deus interpretou, falou que o mal vinha do norte. Então, com base em todas as profecias que você tem no Velho Testamento e no Novo Testamento, você sabe que as profecias não devem ser entendidas da maneira literal. Não é assim nos outros textos. Os textos que narram um fato têm que ser entendidos de maneira literal, ainda que tenha uma lição a ser aprendida, né, sobre eles. Então, o princípio de ano é o que melhor se encaixa, e o irmão Alexandre já leu as citações, né, que serve como base para interpretar isso, e eu gostaria de trazer aqui o contexto histórico, que eu sempre gosto do fator histórico, para mostrar para vocês que os primeiros cristãos que viveram nos primeiros 3 séculos, antes até de Constantino, não é, supostamente se converter à igreja cristã, eles já interpretavam com o método de profecia de ano. Então, o método de profecia de ano não é da agora, já vem dos primeiros cristãos. E a hora dos primeiros cristãos, a gente pode até achar um ou outro erro em seus escritos, mas como eles estavam mais próximos dos apóstolos, tem menos probabilidade de haver erro em seus escritos, do ponto de vista, assim, erros escatológicos, teológicos. Por quê? Porque eles viviam em uma época que a perseguição era muito grande. Ser cristão, muitas das vezes, era pago com a própria vida, não é? E muitos deles são pessoas que rejeitaram o ganho, as coisas do mundo, para ser fiéis cristãos. Então, eles têm grande chance de estar certo, mais do que nós, que estamos vivendo há 2000 anos depois. Agora, apesar de que, exceto o adventista, que tem o espírito de profecia, né? Que tem uma responsabilidade muito maior do que eles, que tem muito mais luz. Agora, eu quero pegar aqui o livro, citar esse livro aqui. Eu sempre gosto de fazer indicação de livro, e os livros que eu uso para fazer pesquisa, eu gosto de mostrar para os irmãos. Esse livro aqui não é um livro em língua portuguesa, não, mas é um livro escrito por David Bessot, é o mesmo autor do livro que fala os primeiros cristãos. Ele é um dicionário de tudo que os primeiros cristãos dizem. Então, ele tem um capítulo aqui, o que os primeiros cristãos diziam sobre o livro de Daniel, como eles interpretavam. Então, tem como se fosse um comentário do livro de Daniel, baseado nos primeiros cristãos, não é? Ali, pesquisado pelo David Bessot, passando ali pelos cristãos que viveram até Constantino, ou seja, até antes de Constantino. Depois de Constantino ele rejeita, mas ele coloca antes de Constantino. E é interessante de ver que eles aqui estão comentando a profecia das 70 semanas, e eles estão comentando a profecia das 70 semanas usando o dia-ano, não é? Agora é interessante que aqui fala duas pessoas, Hipólito, ele cita Hipólito e Tertuliano, narrando a profecia de 70 semanas, quando começando lá, não é? Lá na época lá do decreto lá, até quando Cristo, ele vem, vive o seu ministério e depois ele morre na cruz. Então, veja que ele usa o mesmo princípio. Ele fala das 7 semanas, das 62 semanas. Então, ele fala aqui do período de 434 anos, não é? Que são as 62 semanas. Enfim, então é muito rico, né? É muito interessante. Ele vai narrando aqui e vai mostrando que Cristo cumpriu as profecias das 70 semanas. Então, Cristo cumpriu a profecia das 70 semanas se você utilizar o princípio dia-ano. Agora, se você não utilizar o princípio dia-ano, aí fica algo bagunçado, não é? Fica algo sem conexão. Então, os primeiros cristãos, Tertuliano também falou isso. Tertuliano, ele coloca que o número de anos, tempo 62 semanas, a semana e meia, provou que Cristo veio, que Cristo nasceu no tempo predito. Então ele fala aqui que mais ou menos no ano 197. Ó, 197, ó o ano. Quantos anos depois? Antes do ano 200. Então, mais de 1.800 anos atrás.
Ele fala mais ou menos aqui, porque o livro não está em português, que Cristo veio e nasceu no tempo predito com base na profecia das 70 semanas. Então, o princípio de ano é um princípio velho, é um princípio antigo. Os primeiros cristãos já usavam. Os primeiros cristãos, na época, eles eram perseguidos, jogados na arena, na época que eles eram decapitados, queimados vivos, eles já usavam o princípio de ano. Então, o princípio de ano, ele vem como uma ferramenta, não é? Ele vem como um dispositivo, vamos dizer assim, de interpretar as profecias, que começa a conectar. Então, eu falei para vocês que a profecia dos historicistas, a maneira com que nós interpretamos, é totalmente conectada. Daniel 2 conectado com Daniel 7, conectado com Daniel 8, conectado com Apocalipse 13, e conectado com as trombetas, os períodos históricos, conectado com os selos, as 7 cartas, está tudo conectado perfeitamente. Então, o princípio de ano, ele vem como uma ferramenta para ajudar nessa conexão. Quando você tira o princípio de ano, perde totalmente. E não é só que perde, fica algo especulativo. Isso aqui foi isso aqui foi aquilo. Perde a conexão de um com o outro. E a interpretação vira como se fosse uma teoria da conspiração, como uma especulação, como eu acabei de falar, e sem sentido nenhum. Qualquer pessoa que seja estudada, que vou pegar para interpretar, não vai conseguir interpretar, não vai conseguir ter nexo entre essa interpretação. É verdade. Então vamos lá na terça-feira, agora identificando o chifre pequeno. Nós não vamos ler os textos, né? Mas os irmãos conhecem, pode vir em casa também. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Quais são as características comuns do chifre pequeno em ambos os capítulos? Como podemos identificá-lo? Daniel 7, Daniel 8. As características aí. Bom, Marcos, pode começar aí. Nós podemos... isso daí pode criar uma grande divergência de pensamento entre muitas pessoas, né? Porque quando nós tratamos de características, as pessoas que dão outro tipo de interpretação, pode questionar e querer colocar essas características em outro personagem para tirar o foco principal de quem está se referindo ao chifre pequeno, né? Sim. Mas aqui a lição vem tratando de alguns pontos interessantes. Por exemplo, na estátua, né? E depois nós temos as visões dos animais, que, como o próprio irmão Protágoras falou, é um complemento da visão, elas vão se acumulando, né, de informações. Mas nós vemos lá a sucessão de impérios, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Então, quando nós chegamos em Roma, nós vemos algumas características. E os irmãos vão comentar um pouco aí, mas eu queria ler com os irmãos um trechinho do Grande Conflito, que deixa muito claro, né? É na página 571, se tratando já de quando chega no Império Romano, né? Fala assim, 571 do Grande Conflito. A Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão, porém não mudou. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda não mantidas, ninguém se deve iludir. O papado, que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar, é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida, a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho, arrogante presunção que deles fizeram senhor sobre reis e príncipes, e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. E aí tem mais um trechinho assim, o papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser, a apostasia dos últimos tempos. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra o seu propósito, mas sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Nós vemos lá no livro de Daniel algumas características desse chifre pequeno, né? Então ele se colocaria como Deus, ele mudaria os tempos e as leis, e tudo isso nós vemos se cumprindo no papado. Ele perseguiria os santos, e a gente tem, historicamente falando, o irmão Protágoras, que gosta bastante de história, não sei se ele vai comentar um pouco sobre isso, mas nós temos aí a história da Santa Inquisição, né?
a noite de São Bartolomeu, enfim, tantas tragédias, barbaridades que a Igreja Católica cometeu, mas sob o domínio de quem? Do papado, né? Então, são características que são inquestionáveis para que a gente chegue no consenso de que o chifre pequeno é o papado, né? Sim. Bom, olha, irmão Alexandre, é interessante. Essa questão aí do chifre pequeno, ela já deu muito pano para manga dentro da nossa própria organização, não é? Eu acredito que você já deve ter ouvido falar do Desmond Ford. Desmond Ford foi um dos homens que foi considerado os mais inteligentes que já entrou na nossa organização aí no século XX, principalmente depois da década de 50. O pastor, tem um pastor que dá o testemunho sobre ele, né? Enfim. Agora, é interessante notar que o pastor Desmond Ford, ele interpretava igual os evangélicos em dizer que esse chifre pequeno era Antíoco Epifânio. Existem grandes interpretadores que até hoje falam que foi Antíoco Epifânio. Mas é interessante que o próprio comentário bíblico adventista, nesse mesmo ponto, fala que os primeiros a dizer isso, que era Antíoco Epifânio, foram os pagãos, não tem nada a ver com o cristão. Foi um rei da Síria que disse isso. Isso está na página 38, a mesma página que eu li sobre os jesuítas e os métodos de interpretação das profecias. Então, está muito claro que quem teve a primeira essa ideia foi pagãos, não tem nada a ver com cristãos. Mas agora, as citações que foi dita aí, que está na lição, na própria lição, né? Que deixa mais claro que isso é o papado, isso não pode ser Antíoco Epifânio, ou pode até ser, mas existem profecias que se cumprem mais de uma pessoa, mas o foco principal da Daniel 8 é exatamente o santuário, né, Daniel 8,14, e algumas palavras-chave que a própria lição diz aqui, ó, que vai até o fim, até o tempo do fim. Então, Antíoco Epifânio não viveu até o tempo do fim. Então, se você pegar essa parte que fala que é o tempo do fim, quer ver? Aqui está mais ou menos aqui na lição de terça-feira, exatamente a lição que a gente está comentando. No parágrafo, logo após a pergunta, diz assim, ó, ambos se estendem até o tempo do fim, ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. Então, o fato dos textos deixarem claro que esses poderes se estendem até o tempo do fim, não pode ser Antíoco Epifânio. Entendeu que é esse detalhezinho que faz a diferença nessa interpretação? Porque se você for olhar bem, o conflito é um conflito espiritual. Quando você lê o capítulo de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, você vê que Daniel aí jejuou por 21 dias, não é? 21 dias ele fez aquele jejum, e vocês podem estar lendo aí. E quando o anjo vem, ele fala que quem foi que impediu ele de se achegar? Segundo o anjo, foi o rei da Síria. Mas pensa bem, o rei da Síria impediu um anjo? Será que um anjo é impedido pelo rei da Síria? Então é aí que abre uma brecha, porque um anjo não vai ser impedido por um rei humano, né? Haja vista que um anjo só matou quantos soldados lá na época de Senaqueribe, não é? Agora, aqui você começa a ver que é uma luta espiritual, que existem coisas espirituais por trás, não é? Quando existe todos esses símbolos, é uma luta espiritual, é todo o grande conflito que está em jogo aqui. Então aí você começa a perceber que ali o Daniel capítulo 8 é uma luta espiritual. Ali é purificação espiritual, purificação santuário, está falando de coisas que se dão em mundo espiritual. Então o chifre pequeno, ele segue a mesma interpretação do chifre pequeno, não é? De Daniel capítulo 7. Então, tanto Daniel capítulo 7 como Daniel capítulo 8, os chifres que surge ali, que é exatamente o chifre em questão, tem que ser falado do mesmo poder. As características são a mesma. Então, resumindo, esse chifre é o símbolo do papado. Não é igual o Desmond Ford falava, que o chifre de Daniel capítulo 8, onde está até 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado, ele dizia que isso aí era Antíoco Epifânio. E, como eu disse para vocês, isso não faz sentido, como a gente fez aqui os paralelos, Daniel 7, você pega os versos de Daniel capítulo 8, as características dos dois, bate certinho com o mesmo poder de Apocalipse capítulo 13, que é o papado, que reinaria até o tempo do fim e seria tirado por poder espiritual.
Aliás, eu gostaria até de fazer uma observação aqui. Na profecia do capítulo 2 de Daniel, fala que a pedra ali ela vem sem auxílio de mãos humanas. Você prestaram atenção nessa profecia? A gente estudou no trimestre passado. Então, simbolizando que todos os impérios que houve na história, houve guerras, derramamento de sangue, mas esse novo reino que viria de Cristo seria sem esse tipo de coisa, sem derramamento de sangue, no sentido assim de um reino se levantar contra outro reino. Seria sem auxílio de mãos humanas. Então, é exatamente isso que acontece aqui nesses dois chifres. É o poder sobrenatural interferindo para tirar esses poderes de cena. Então vamos lá na quarta-feira agora, chegou o juiz investigativo. Também nós não vamos ler, mas quem quiser acompanhar, Daniel capítulo 7, verso 9 a 14, Daniel 8, 14, que a gente já leu no início, e Daniel 8, 26. O que está acontecendo no céu? O que está acontecendo no céu? Aí, baseado nesses capítulos. Novatos? Bom, aqui nós vemos, né, nós sabemos que houve um erro lá atrás do que iria acontecer, né? Nós sabemos que quando Jesus ele foi para o céu, né, quando ele foi crucificado, ele foi para algum lugar no céu. Que lugar é esse? Quando nós entendemos a doutrina do santuário, nós começamos a compreender o que Deus estava querendo ensinar para o seu povo, né? Quando teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, a interpretação que eles tiveram é que, como foi dito lá no início, que Jesus estaria voltando, porque eles entendiam isso, eles entendiam que quando chegasse nessa data, algo iria acontecer, e eles identificaram como sendo a volta de Jesus. Mas, na verdade, Jesus não estava voltando, ele estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso com um estudo mais aprofundado da doutrina do santuário, nós podemos compreender. Acreditamos que os irmãos saibam como que funciona, né, a questão do santuário. Isso mostra até qual deve ser o nosso papel hoje, como nós devemos estar presentes no dia de hoje. Agora, o que é importante aqui é que nós devemos ficar sempre atento aos sinais. Na época do dilúvio, eles não sabiam quando que ia acontecer. Noé não sabia quando ia acontecer o dilúvio, mas ele sabia dos sinais. Ali nós tínhamos Matusalém, que morreu naquela época, né, no ano que ia acontecer o dilúvio, e o nome Matusalém significa, né, que Deus trará o juízo. Então, embora nós não saibamos o dia, mas aos sinais nós temos que estar atentos. A volta de Jesus. A palavra de Deus é muito clara em dizer que o dia e a hora ninguém sabe, né? Só o Pai sabe o dia e a hora. Contudo, nós devemos estar atentos ao quê? Aos sinais. E assim foram que eles... Esse foi o erro, né? De saber o que estava acontecendo. Era o juízo investigativo que iria começar? O que ia começar naquela data? No final das 2.300 tardes e manhãs. Então, faltou a interpretação do que seria, do que significaria que o santuário seria purificado, né? Muitos até confundem e falam, mas aqui o texto diz que o santuário estaria purificado, então já era para Jesus ter voltado. Só que a questão é que o texto diz que o santuário será purificado. Será purificado é algo que está quando? No futuro. Não, é diferente se o texto dissesse até 2.300 tardes e manhã e o santuário estará purificado, né? Então isso são pequenos textos, pequenos detalhes no texto, muitas vezes que são mal compreendidos e geram uma interpretação errada da profecia, né? E no caso do juízo investigativo, foi a mesma coisa que aconteceu. Faltou a interpretação correta do texto, né? Bem interessante, irmão Marcos, bem interessante. Eu gostaria de comentar aqui, irmão Alexandre, sobre na lição de quarta, que esse é um dos temas que muitos das outras igrejas atacam a igreja adventista, né? Exatamente nesse ponto. Onde está o juízo investigativo na Bíblia? Na verdade, eu gostaria até de primariamente, dizer que a expressão, não é? A expressão juízo investigativo, muitas das vezes, ela amedronta as pessoas que são adventistas, né? E quer explicar isso para o evangélico. Na verdade, essa expressão não está na Bíblia. Como muitas outras expressões não estão na Bíblia, como, por exemplo, a palavra milênio, não é? Então, juízo investigativo, ela é só uma nomenclatura, é um nome que se dá a um período do juízo.
Então, você não precisa do nome juiz investigativo, foi só um nome que foi dado. Agora, o juiz investigativo, ele decorre, logicamente, da doutrina do santuário. Então, se alguém quer perguntar para você, ou questionar algum adventista, será que a doutrina do juiz investigativo está na Bíblia ou não está? Porque o pastor Desmond Ford falava que não estava na Bíblia, não é? Desafiava. Aí, como pode um pastor adventista respeitável como ele dizer que não estava na Bíblia? E eu digo para você que hoje, em nossa instituição, existe pessoas que não acreditam nessas doutrinas. Eu não sei o que está fazendo lá, mas existe, infelizmente. Devemos se apegar no assim diz o Senhor e saber o motivo da nossa fé. Temos mais a temer de dentro do que de fora. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. A doutrina do juiz investigativo, né, essa expressão juiz investigativo, nada mais é que um trecho, um recorte da doutrina do santuário. Então, essa doutrina do juiz investigativo só estará errada se a doutrina do santuário estiver errada. Então, não vale a pena ficar discutindo com pessoas de outra organização se o juiz investigativo é correta, se o juiz investigativo não é correto, tentando mostrar, sabe, aquele debate. Não faz sentido nenhum, irmão, você debater sobre isso. Ou se você quiser, se for questionado. A primeira coisa que você tem que ser entendido com a pessoa é a doutrina do santuário. Se ela entendeu a doutrina do santuário e ela aceitou, a doutrina do juiz investigativo, ela é eu vou falar aqui uma palavra que vem da matemática, é um corolário, né? Ou seja, ela é uma consequência lógica da doutrina do santuário. Então, quer dizer, você entende como o ritual ele se processou ali no Levítico, você tenta entender como ele se processava. A partir do momento que você entende como ele se processava, você tenta jogar isso como se fosse uma tipologia, que é a lição já que nós vamos estudar aqui na lição de quinta-feira, sobre tipologia, simbologia. Então, se você entender, se você colocar na tua mente todo aquele mapa do santuário que está ali no Velho Testamento, como o sacerdote fazia, e jogar isso como acontecimentos proféticos, aí você começa a entender que o juízo ele tinha fases. E aí você começa a entender, então existe um juízo investigativo. Ele é uma prefiguração, o juízo investigativo, do juízo que se fazia no santuário, não é a purificação do santuário terrestre. Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, ele entrava com o peitoral do juízo, não é à toa que aquele peitoral chamado peitoral de juízo. E ali dentro do Santíssimo, ele fazia, então, podemos dizer uma intercessão, mas ao mesmo tempo com intercessão, um juízo, né, sobre todos aqueles pecados. Mas quais pecados? Os pecados que o povo tinha confessado ao longo do ano. O ano inteiro o povo via e sacrificava um cordeiro, e depois o pecado, simbolicamente, ele era transferido da pessoa para o cordeiro que era morto, e daquele sangue aspergido no santuário, é como se ele tivesse sido transferido, armazenado naquele véu que ficava ali no santuário. E conforme aquele sangue aspergido ele ia apodrecendo, simbolizava o nosso pecado estocado ali. E aquele pecado estocado estava ali ainda. O povo tinha que estar jejuando, ajoelhado de frente ao santuário, porque ele não queria que aqueles pecados voltassem para eles. Então aí é onde entra o cordeiro que morria naquele dia da expiação com o bode Azazel. Entendeu? O bode Azazel não era derramado sangue, e está escrito em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então você começa a entender quem que é Azazel. E aí você vê que ele levava aquele pecado estocado que estava ali, como originador, ele levava aquele pecado que estava estocado ali para muito longe, simbolizando o que nós sabemos, o milênio. Então, vocês entenderam claramente, vocês entenderam que o juízo, a doutrina do juízo investigativo, que eu vejo muito adventista aí discutindo, debatendo, tentando provar, será que essa é uma doutrina bíblica ou não bíblica? E você vê como Desmond Ford causou uma confusão muito grande na década de 70 em nossa igreja, não é? Mas, veja, o juízo investigativo é só uma nomenclatura, é só um recorte de um trecho da macro doutrina do santuário. Se a pessoa não entendeu a doutrina do santuário, se ela aceitou a doutrina do santuário, então automaticamente ela aceitou a doutrina do juízo investigativo. Ela pode até dar outro nome. Ela falar, não, isso aqui ela pode pegar a tipologia e falar, não, a maneira quando o sacerdote entra dentro do Santíssimo, eu vou dar outro nome, eu vou chamar isso aqui de um juízo do lugar santíssimo. Ela pode chamar esse juízo que acontece desde 1844 como sendo o juízo do lugar santíssimo. Mas acaba sendo a mesma coisa. E eu digo para você que tudo que diz respeito à doutrina do santuário, o diabo ataca.
o diabo tem atacado. O diabo odeia a doutrina do santuário. E no livro Eventos Finais, a irmã White tinha profetizado que um dos pontos que haveria muita apostasia na nossa igreja é nesse ponto. Muitas pessoas sairiam e diriam que não há santuário nenhum. Agora, eu gostaria só de comentar um pouquinho mais, irmão Alexandre. Veja como as doutrinas, como a interpretação nossa, a historicista, estão intercaladas. Veja, irmãos, doutrina do santuário, aquele santuário que era erguido lá no deserto, está totalmente conectado com o santuário de Daniel 8,14, está totalmente conectado com o quadro profético, que está conectado com os reinos, da Daniel 2, Daniel 7, que está conectado com o sábado, que está conectado com os mandamentos que estavam lá no Santíssimo. Então, veja que uma coisa está conectada com a outra. E veja como Satanás trabalha para mexer em um ponto só. Se ele mexer em um ponto só, né, como um sistema de encanação que você tapa aqui e a água não sai ali. Não é aquele emaranhado de cano ou um emaranhado de fios que você corta um fio e você danifica todo o sistema. Então, mais ou menos isso. Satanás ele tenta atacar as nossas doutrinas. E, irmãos, eu faço um apelo para você que está em casa, você que é adventista do sétimo dia. A interpretação que o Senhor te deu, ela é muito mais lógica, muito mais estruturada, muito mais histórica do que essas interpretações especulativas do futurismo, do preterismo, não é? Interpretação que joga tudo para o futuro. Na verdade, essa interpretação futurista joga tudo para o futuro. Quando você pega lá, abre o livro do Apocalipse, eles acreditam que tudo aquilo é literal mesmo. Tem um aí até estava vendo que Trump ia mudar a sede, né? O consulado lá de Tel Aviv para Jerusalém. Olha, então vai construir o trono da besta em Jerusalém. E nós vimos aqui que o primeiro a dizer que o trono da besta ia ser em Jerusalém e reinaria em 3 anos e meio foram os jesuítas que diziam isso. Então é muito triste ver que os nossos irmãos evangélicos estão caindo em doutrina criada por jesuítas, não é? Enfim, então veja que coloca como literal aqueles 3 anos e meio, 1260 dias, como está no filme Deixado para Trás, não é? Coloca aquelas pragas que estão ali como literais, e os 144 mil colocam tudo como literal. Tem pessoas que estão esperando lá em Israel aparecer 12 mil da tribo de Benjamim, 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de não sei quantos, e coloca ali dizendo que, tá vendo? A ONU já está conseguindo identificar as tribos para aparecer os 144 mil. Veja, irmãos, veja, não tem conexão nenhuma com a tipologia que nós vamos falar aqui na lição aqui de quinta-feira, não tem conexão nenhuma com Daniel 2, com Daniel 7, não tem conexão nenhuma, está totalmente desconectado, né? Santuário não existe, não é? Agora, outra observação, irmã Alexandre, gostaria de fazer, veja que o livro do Apocalipse inteiro faz referência à mobília do santuário. Não existe um capítulo que não faz referência ao santuário. Já pararam para pensar nisso? Um exemplo. Pode pegar lá. Eu até tinha feito um desafio para mim mesmo, né? Que em todos os capítulos do Apocalipse aparece alguma coisa que tem a ver com o santuário. Tem um capítulo que vai aparecer a palavra cordeiro. Cordeiro era sacrificado aonde? Santuário. Tem alguns capítulos que vai aparecer a palavra candelabro. Do santuário. Tem alguns capítulos que vai falar das tábuas das leis. Santuário. Tem alguns capítulos que vai falar da Arca da Aliança, o Apocalipse 5, por exemplo. Santuário. Tem alguns capítulos que falam da pia, se você for olhar bem, da água que estava ali na pia, não é? Do incenso, olha só, do incenso, Apocalipse 19, que estava no lugar santo, dos pães da proposição. Enfim, veja como o livro do Apocalipse inteiro é permeado pelo livro do santuário. O que está querendo dizer? Que o livro do Apocalipse ele tem que ser interpretado se você interpretar o santuário. Agora, se você não interpreta o santuário, a mobília, se você não interpreta os rituais que se fazia no santuário, você não consegue interpretar o livro de Apocalipse. Acaba virando um livro de especulação. Vocês entenderam como a coisa é forte? Como a nossa doutrina está conectada uma com a outra? E como as outras doutrinas, infelizmente, são especulativas. Infelizmente. E muitos dos nossos irmãos são seduzidos para esses ventos de doutrina, infelizmente. É verdade. Agora, quinta-feira, é interessante tipologia como profecia. Nós não vamos ler, mas eu vou fazer um resumo aqui, depois os irmãos podem comentar.
1 Coríntios 10, capítulo 1 a 3, fala a trajetória do povo de Israel, né, no deserto, faz uma comparação, que é um exemplo para nós, né, nos últimos dias. E aí tem Mateus 12, 40, fala que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, Jesus também ficou no ventre da terra, né? João 19, 36, o cordeiro, nenhum osso será quebrado, o cordeiro no Antigo Testamento também não era. João 3, 14 a 15, Moisés levantou a serpente, Jesus foi levantado, né, na cruz. Romanos 5, 14, a morte reinou por causa da transição de Adão, e a salvação e a vida eterna veio por Jesus, né? João 1, 29, diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o Cordeiro lá também é no símbolo de tirar o pecado do mundo também, Cordeiro literal, né? Cordeiro, o animal. Então vamos comentar isso aí, irmãos, a tipologia como profecia, essa conexão aí, ó. Se falando de tipologia e simbologia, né? Eu acho que o santuário é o melhor tema para se tratar desse assunto, né? Porque tudo ali apontava para Cristo. E, na verdade, a grande maioria dos tipos e símbolos que tem na Bíblia são para apontar a Cristo, né? Mas é importante a gente entender o que significa tipologia e simbologia, né? A tipologia é o que o símbolo vai representar, né? Então, eu tenho o tipo, e a simbologia é algo que vai ser algo figurado ou alegórico que vai me levar àquela figura, né? Enfim, ao que eu estou querendo trazer como lição. E aqui foi falado alguns textos, e é interessante, eu não vou ler, mas os irmãos podem até ler depois. Lá no Patriarcas e Profetas, página 239 e 240, tem a história de José. E quando se trata da história de José, ele vem, no livro Patriarcas e Profetas, vem trazendo que José é um tipo de Cristo. Ele vem fazendo umas comparações relativas a José e tudo que ele passou, fazendo uma relação a Cristo. No mesmo livro, na página 152 até a 155, na história de Abraão e Isaac, né, quando vai ter o sacrifício, que Deus pede o sacrifício, é a mesma coisa. É um símbolo, né, ali de Deus com Jesus. Então a Bíblia está repleta, só que aqui a lição veio trazendo algo importante, que é como a gente identificar isso, né? E aqui logo no início falou assim, ó, que os símbolos das profecias apocalípticas, como os encontrados em Daniel e Apocalipse, têm um único cumprimento. O bode se cumpriu na Grécia, né, que é um reino singular, que está lá em Daniel 8. E o próprio texto foi lá e já identificou para a gente, né? Então ele deu o símbolo e já falou o que significava. É um tipo de símbolo, né? E aqui quando falou lá de 1 Coríntios, que o irmão comentou, né, que não foi lido, do povo no deserto, ali faz a comparação do que o povo passou no deserto e do que nós teremos que passar, né? Nós que acreditamos fazer parte dessa última geração. E nós vemos a Bíblia repleta de tipos e símbolos, né? A gente pode citar aqui a rocha que foi ferida lá, né? Para que saísse a água. É uma tipologia e simbologia. Nós temos a história da escada de Jacó, que também é uma tipologia, uma simbologia. A serpente, como já foi citada aqui. Agora, para nós hoje, uma tipologia e simbologia que é muito propícia para o nosso tempo é o quê? Dos 144 mil, né? Foi até citado aí. Nós temos os 144 mil. E como será a característica desse povo? E é isso que nós devemos nos apegar, né? Estudar as características para que isso faça parte de nós, para que nós possamos fazer parte desse povo. Amém. Olha, irmão Alexandre, isso daí é algo bem interessante, né? Como eu disse para você, a gente falou já sobre quais são as vantagens, né, da visão historicista, e a gente falou de algumas ferramentas. A gente falou da ferramenta de Ian, é uma ferramenta que nos ajuda, é uma ferramenta do sistema historicista, não é? Imagina que o movimento historicista fosse uma caixa de ferramentas de como interpretar a Bíblia. E aí você tem o método de Ian como uma ferramenta, e outro método são exatamente as tipologias.
outra ferramenta, podemos dizer assim. São ferramentas sólidas, não são ferramentas especulativas. Então, veja como o irmão Marcos colocou aí vários exemplos, e a própria Bíblia, ela endossa esse tipo de interpretação, né? Ela coloca ali no Novo Testamento, o texto da lição desse dia, de quinta-feira, ela fala sobre 1 Coríntios 10, e fala ali do povo de Israel, passando pelo meio do mar, mostrando que nós também passamos pelo batismo, então mostrando toda a simbologia, não é? E é interessante que, com base nisso, essa é uma das ferramentas que a gente usa para interpretar também os eventos finais, a questão do santuário, você tem ali o santuário como sendo uma sombra, a expressão sombra, ela tem muito a ver com tipologia, porque uma sombra, ela remete que existe um original, algo que é original, e existe a sombra. A sombra, em geral, ela tem muito menos detalhes do que o que é original, certo? Então, essas sombras têm mais ou menos a ver com isso. Agora, outra coisa interessante de ver, que tipologia por tipologia, o pastor Walter Veit coloca aí que a nossa igreja ela é muito interessante nesse aspecto. Ela cumpre uma tipologia muito interessante. O povo de Israel, quando saiu do Egito e estava andando para a terra de Canaã, passou por muitos eventos nesse trecho, desde que ele saiu do Egito e indo para a terra de Canaã. E a igreja adventista de advertência ao mundo, Deus arranca ela do mundo, do Egito, e está tentando levar ela para Canaã celestial. Então, essa é uma tipologia. Agora, quando você observa os eventos que ocorrem desde o momento que eles saem do Egito até o momento que eles entram na Terra Prometida, pelo menos até agora, na história do povo adventista, tudo tem se cumprido nos detalhes. Nós estamos vivendo a tipologia do povo de Israel saindo do Egito e entrando na terra de Canaã. O povo de Israel saiu do Egito, nós saímos do Egito do mundo. O povo de Israel, antes de entrar em Canaã, teve que passar pelo deserto. Nós estamos tendo que passar pelo deserto desse mundo. O povo de Israel, enquanto estava nesse deserto, nesse intervalo, Deus levantou um profeta. Nós também. Enquanto estamos nesse intervalo, desde que Deus nos tirou do mundo, como a irmã White fala, né, com a talhadeira da verdade, Deus levanta um profeta também. Deus, através desse profeta Moisés, dá uma mensagem para eles. E uma das mensagens que Deus dá é a mensagem de saúde. A mensagem de saúde da época de Moisés era animais limpos e animais impuros e puros, né? Vamos dizer assim. Então, Deus também dá uma mensagem de saúde para o povo, para esse Moisés antitípico que é no White, e para nós, que somos Israel antitípico. Uma mensagem de saúde é nos dada. E as rebeliões também são antitípicas, infelizmente, irmão Alexandre. As rebeliões também. Você pode pegar ali Salmo 105, Salmo 106, ali está narrado, ali tem um resumo de todas as rebeliões que o povo de Deus teve, desde que saiu do Egito até entrar na terra de Canaã. Você pode ler os dois capítulos, acho que o capítulo 106 tem mais detalhe. Se eu não me engano, 107 também tem alguma coisa. Então, veja que eles se rebelaram contra Moisés, que queria comer. Eles queriam comer. Não vamos entrar nesse assunto não, que é perigoso, né? Mas veja... Polêmico, né? Polêmico. Mas veja que é igualzinho. Nada senão esse maná. Tem até uma pregação do Walter Veit que diz isso, né? Nada senão esse maná. Então, basicamente, isso é a mesma coisa. Nós não queremos esse maná, que é a reforma de saúde, nós queremos carne. Não é? Incredulidade. Sim. Aí você pega a incredulidade que eles tinham quando Deus falou que eles iam entrar na terra de Canaã. No ano de 1888, o pastor Walter Veit faz lá as conexões. 1888, quando quase era para o nosso povo ter recebido a chuva serôdia, e nós rejeitamos a mensagem de Jones Vagone, né, que é a mensagem de justificação pela fé. Nós temos ali um antitípico de Josué e Caleb, podemos dizer assim, né, de certa forma. Então, foi ali que nós voltamos para o deserto para andar por mais 40 anos, né, vamos dizer assim, até que essa geração passe, vamos dizer assim. Então, veja, vamos colocar aí que o antitípico está batendo. Aí você pega outras coisas também, você vê que muitos se levantaram contra a liderança do profeta do momento, naquela época de Moisés, e hoje muitas pessoas se levantam contra a liderança da profeta Enoite, querendo voltar para o mundo do Egito, não é? E aí você começa pegando outros detalhes com mais a fundo, né? Começa a ver, você começa a ver que está se encaixando. Agora, sabe o que é triste?
que a última rebelião, podemos dizer assim, que o povo teve antes de entrar na terra do Egito, foi uma série de pecados sexuais. Foi exatamente quando os homens se prostituíram com as mulheres moabitas ali, e foi quando teve que colocar uma lança, né? Foi aquele Finéias, filho do profeta, filho de Arão, né? Teve que fazer isso. E será que isso vai ter que se cumprir no antitípico também? Deus ajuda que não. Mas se pelo andar da carruagem... Hoje a gente vê um grande número de sacerdotes caindo nesses pecados, né? Fornicação, adultério, né? Infelizmente. Quantos casamentos acabados? Sim. Exatamente. Então, estava bem antes, eles estavam próximos de entrar. Foi quando Balaão entra na cena, né? Balaão, ele sabia que ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, enquanto o povo de Deus estava obediente a Deus. Então, ele deu aquela ideia, e aí foi quando os moabitas tiveram essa ideia, e infelizmente o arraial ficou cheio. Então, será que Satanás, vamos colocar Satanás como moabita, será que ele não teve essa ideia de fazer isso no meio do povo de Deus para que haja, porque houve muita morte por causa daquilo. Houve uma praga muito grande por causa daquilo. E que Deus nos ajude, o teu povo, a igreja de 27 dias, nos últimos dias, a passar por tudo isso, toda essa tipologia. E tem um texto da irmã White, eu não lembro da citação, mas eu sei que é um texto verdadeiro, que ela fala que os mesmos pecados que impediram o Israel terrestre de entrar na Canaã terrestre são os mesmos pecados que impede o Israel espiritual de hoje de entrar na Canaã celestial. Então, sim, a tipologia fica completa com esse texto. Que bom. Eu vou fazer a sexta-feira aqui para a gente terminar com um texto que está no Maior Discurso de Cristo, página 120, 121, os irmãos podem comentar. Tem um gráfico aqui na sexta-feira, o irmão já comentou, fazendo a conexão de Daniel 7 com Daniel 9, 8, né? Daniel 7 e Daniel 8. Tem um texto muito interessante fazendo uma aplicação de Jerusalém para nós. Ó. A ruína de Jerusalém é um símbolo da ruína final que assolará o mundo. Olha, interessante. As profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém têm mais direta aplicação aos derradeiros dias. Encontramos um limiar de grandes solenes acontecimentos. Acha-se diante de nós uma crise, como o mundo jamais presenciou. Olha. E quão doce nos e nós, como os primeiros discípulos, a certeza que nos é dada é que o reino de Deus domina para sempre. O programa dos acontecimentos por vir está nas mãos do nosso Criador. A majestade do céu tem o seu cargo o destino das nações, bem como o interesse de sua igreja. A todo instrumento na realização dos seus planos, como assim outrora, diz o divino instrutor, e o que sentirei, a área que tu não conheceste. Isaías 45, verso 5. Então vamos comentar, irmãos. Fazendo a conexão aí de Jerusalém com os nossos dias hoje, será que não está batendo? Bom, Marcos, vamos falar assim, no final. Sim. É interessante que nós vemos que quando nós vamos seguindo esse método historicista, os reinos eles vão se seguindo ininterruptamente, né? E isso nos faz crer que, assim como se cumpriu tudo que hoje já é história, que um dia já foi profecia, a profecia não vai deixar de se cumprir no final também. E essa é a nossa grande esperança, né? Que nós estamos esperando a pedra, né? Como dizem alguns, nós já estamos nos dedos da estátua. Então nós estamos esperando esse reino que não vai ter fim, né? Esse reino eterno. E eu gostaria de fazer uma pequena leitura, irmão Alexandre, para não deixar passar batido, que está no livro Os Eventos Finais. Se tratando dessa questão das 2.300 tardes e manhãs ainda, nós entendemos nessa questão do dia-ano, né, dessa conversão de dia-ano, e muitas pessoas falam, tá, mas então tudo eu tenho que fazer essa conversão? E aqui no livro Eventos Finais, na página 32, dessa versão aqui, ó, fala assim, o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até o outono de 1844. Então,
nós devemos entender também que, após essa data de 1844, não pode se marcar data mais para nada. Em contrapartida, nossa grande esperança é que, assim como tudo se cumpriu perfeitamente, né, com esse método de interpretação profética que nós temos tão sólido, né, que é a interpretação histórica, assim como tudo se cumpriu até aqui, nós aguardamos eventos que são muito breves. Pelo estudo das profecias, nós sabemos que está muito breve. Então, que nós possamos nos fortalecer a cada dia mais, né, e estar preparado para esse grande evento que está por vir. Sim. Irmão Protágoras, como que a gente pode fazer essa conexão da ruína de Jerusalém, que aconteceu lá em Jerusalém, com os nossos dias hoje? Como é que nós fazemos essa conexão aí? Será que está batendo? Olha, essa lição de sexta-feira, irmão Alexandre, ela só vem para confirmar o que eu já falei aqui, né, e para não ser repetitivo, mostrar que está totalmente conectado às profecias. Está totalmente conectado, está totalmente a interpretação, a nossa interpretação é uma interpretação conexa, não é? E até a lição de sexta-feira ela fala, se você for olhar aí, que a nossa lição aqui na pergunta 2, você entende os 2.030 tardes de manhã? Se não deseja estudá-la para compartilhar, surpreenda-se com a solidez de nossa interpretação profética. Então é sólida, é bem sólida a nossa interpretação profética, não é? Existe conexão, você pode pegar tipologia, não é que nem, por exemplo, da destruição de Jerusalém, a irmã White faz a conexão entre a destruição de Jerusalém, não é, com a destruição final. Isso está no livro Grande Conflito, o capítulo 1, diz assim, predito o destino do mundo. Isso mostra quais são os resultados de rejeitar a mensagem que Deus dá, porque Jerusalém foi destruída porque rejeitou a mensagem que Deus deu para eles naquele momento ali. Deus ainda deu um tempo para eles se arrepender, e eles não se arrependeram e endureceram o coração. Foi ao mesmo tempo que Deus derramou a chuva temporã, e o povo que aceitou, os judeus que aceitaram, foram arrancados do meio deles, não é? Para proclamar outra mensagem naquele momento. Então, na tipologia, a mesma coisa. Deus levanta um povo e aqueles que não aceitam não vai receber a chuva serôdia, vai derramar a chuva serôdia, não vai receber aqueles que não aceitam, e, infelizmente, aqueles que, da nossa organização, junto com o mundo em si, porque o mundo em si vai ouvir essa mensagem, vai ser destruído, como foi a Jerusalém, não é? Como está ali no Grande Conflito, eu indico esse capítulo, Grande Conflito, capítulo 1, predito o destino do mundo. Quando eu falar predito, significa que da mesma maneira que foi a destruição de Jerusalém, será a destruição final. Sim, tá bem. Que Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus pelo estudo. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilha esse vídeo se você gostou, irmãos. Nas redes sociais, no seu Facebook. Irmãos, nós estamos nos últimos dias, nós não precisamos mais ter medo. Acabou esse negócio de medo, de cautela. Irmãos, nós temos que compartilhar as coisas boas, comentar e se levantar. Muitos pastores e anciões que estavam calados têm que se levantar nesses últimos dias. Louvado seja Deus. É a hora de a gente compartilhar vídeos bons, da verdade presente, para a honra e glória do nosso Deus. No WhatsApp, no grupo da igreja, muitas vezes estamos no WhatsApp, no grupo de igrejas, e a gente parece que não está lá, não comenta, coloca algum erro lá e ninguém comenta contra, fica tudo politicamente correto, né? Nós temos que acabar com isso, em nome de Jesus, que o fim está próximo. Que Deus abençoe cada um. Vamos fazer a oração, irmão Marcos? Querido e amado Deus, muito obrigado por este estudo da Tua Palavra. Esse é um tema muito vasto, muito amplo, que nós devemos nos aprofundar, mas nosso principal objetivo em ter tanto conhecimento é ter o caráter moldado e preparado para a volta de Jesus. Por isso pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos guiar, que o Senhor possa ter misericórdia pelas faltas que cometemos até aqui e nos ajude a entender esse tempo profético, Senhor. Porque só quando nós compreendermos exatamente aonde estamos na história é que nós poderemos agir como deveríamos, ó Pai. Muitas vezes negligenciamos. Tem misericórdia de nós, abençoa seu povo, abençoa a tua igreja, desperta a tua igreja, ó Deus. Que o Senhor possa conceder um reavivamento e uma reforma, que nós sejamos aptos para receber a chuva serôdia.
Tudo isso nós pedimos e agradecemos com perdão pelas nossas falhas e em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.